Agora que você já sabe que somos uma grande potência na produção do abacaxi, quero convidar aqui para a primeira oficina o nosso bate-papo com duas pessoas que têm raízes aqui em Jaraguá. A historiadora e antropóloga, pesquisadora, professora Dulce Madalena Rios Pedroso e o engenheiro de Minas Almir Pinto Lopes de Menezes. Vamos bater um papo sobre história de Jaraguá, como se deu aí os primeiros registros, essa sociedade que se formou, uma cidade com quase 300 anos de história, e vamos falar também um pouquinho sobre a geologia da nossa serra, que é um verdadeiro cartão postal. Quero te apresentar um pouquinho sobre os nossos convidados aqui do bate-papo. Dulce Madalena Rios Pedroso é filha de mãe jaraguense e pai mineiro. Tem formação em História e Estudos Sociais pela PUC Goiás, pós-graduação em Antropologia Visual e Etnolinguística pela UFG e mestrado em História das Sociedades Agrárias pela UFG e atualmente é professora da PUC Goiás. Escreveu alguns livros, como O Povo Invisível, a história dos avacanoeiros nos séculos 18 e 19. Inclusive eu tenho esse livro, hein? E também Os Avacanoeiros, Índios de Goiás, uma perspectiva histórica, cultural e entre outros. A Dulce é figura aqui de Jaraguá, muito querida, e em 1997 deu início a um projeto Memória e Patrimônio, uma proposta de estudo sobre Jaraguá. Publicou alguns importantes artigos sobre a nossa cidade, como Jaraguá, a formação de um povoado, História e Memória, debate sobre a construção histórica da origem e fundação de Jaraguá, aspectos históricos sociais de Jaraguá, entre outros. Almir Pinto Lopes de Menezes. Filho de mãe jaraguense e pai baiano, Almir é formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto e tem pós-graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz. Almir fincou raízes aqui em Jaraguá, de onde atende empresas de todo o Brasil e tem mais de 1000 projetos executados em sua carreira. Olá, bom dia. Agradeço às elaboradoras do projeto pelo convite de falar um pouco sobre a história de Jaraguá. O contexto de Jaraguá é levado a um ponto maior, que é o contexto da história do Brasil, na época do Brasil colônia, né? Portugal queria muito que tivesse encontrado as minas de ouro. Então, o rei de Portugal muitas vezes escreviam carta para os bandeirantes paulistas, né, para eles embrenharem no sertão para encontrar ouro e pedras preciosas para a glória de Portugal. Então, muitos desses bandeirantes, eles estavam interessados primeiramente em prear os índios, né, e levá-los para São Paulo para fazer de escravos, mas eles também procuravam ouro, porque eles tinham um certo conhecimento, né, sobre o cascalho dos riachos da região. E iam bateando e tentando encontrar ouro. E encontraram em vários locais, né? Mas nem sempre puderam explorar, como Bartolomeu Bueno, pai, ele que encontrou as minas de ouro lá do Rio Vermelho, que depois veio a ser cidade de Goiás, né? Ele que encontrou, mas ele não pôde explorar. Ele deixou a resenha e o roteiro para o seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que continuou, né, nessa busca pelo ouro. Jaraguá, a nossa cidade, ela também está nesse contexto, né, de busca do ouro para explorar. Então, as primeiras jazidas que encontraram ouro e começaram a explorar foi na década de 1720. Né? E aí continuou-se a busca de ouro. Então, como que encontraram ouro em Jaraguá? Segundo o documento histórico, né, sobre o encontro, a história de vários arraiais auríferos aqui em Goiás, era que Jaraguá, o ouro de Jaraguá, foi encontrado por negros faiscadores que encontraram ouro no córrego do Jaraguá, antigo nome do Rio Vermelho. Né? Então, a partir daí, certamente esses escravos contaram para os seus senhores,
né, que isso ainda não foi desvendado, e iniciou a exploração de ouro aqui em Jaraguá. Muita gente acha que como que escravos encontrariam ouro. Então, isso não é novidade. Vários escravos encontraram ouro em Goiás. Além de Jaraguá, Cocal, né, próximo a Niquelândia, quem encontrou o ouro lá naquela região de Cocal foi os escravos de um bandeirante paulista. E ele contou para o seu senhor, né? Outro lugar que foi encontrado por negros, escravos, foi Pilar, né? Pilar foi o lugar onde teve mais ouro aqui em Goiás, segundo os estudiosos. Outro lugar também que encontrou ouro, que os escravos encontraram ouro, foi em Tesouras. Esse arraial já foi extinto há muito tempo, né? Mas Tesouras se encontrava na margem do rio Tesouras, próximo à cidade de Goiás. Então, os escravos, né, muitas vezes eles saíam em busca de encontrar ouro em riachos, né, porque eles poderiam ser recompensados pelos seus senhores, né? Quem disse isso foi a professora Gilca Salles, né? Foi uma historiadora e professora da Universidade Federal. Então, ela fez a tese de doutorado dela sobre escravidão em Goiás. Bom, voltando especificamente sobre Jaraguá. Esse documento histórico é interessante falar sobre ele, porque a rainha de Portugal, Dona Maria I, ela, em 1782, escreve um documento chamado Ordem Régia, mandando, né, ordenando que se escrevesse em Goiás e em outras capitanias também a memória e coisas mais notáveis sobre os arraiais auríferos e sobre a história da região. Assim, no documento, na Ordem Régia, né, a rainha ordenava que quem seria responsável por esse documento seria o governador da capitania de Goiás, né, e ficaria a cargo a escrita desse documento histórico a Câmara de Vereadores, né, da capital, da cidade de Goiás, Vila Boa, né, melhor dizendo. A cidade de Goiás veio posteriormente, mas naquela época era Vila Boa, que era a capital da capitania de Goiás. E assim ficou. Aí, em 1783, surgiu esse documento dizendo, né, como aconteceu os descobrimentos de ouro em cada arraial de Goiás, né? Eu não vou falar cada cidade, porque muitos arraiais auríferos já se extinguiram, né, no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, a rainha pediu que escrevesse a memória do surgimento desses arraiais e da exploração do ouro e coisas mais notáveis. Então, de Jaraguá, teve essa informação, que descoberta as minas aí no córrego do Jaraguá, que é o nome do Rio Vermelho, atual nome do Rio Vermelho, né? Então, havia abundante ocorrência de ouro naquele córrego, né? Então, a partir daí que iniciou a ocupação, né, da região, e muitos aventureiros, né, acorreram para este local e iniciaram a exploração, e com isso, aos pouquinhos, iniciaram a formação daquele arraial. Jaraguá, a primeira rua, o primeiro local que foi ocupado foi o que chamamos de Rua Direita.
né? Isso era uma coisa comum em vários arraiais auríferos de Goiás. E Portugal tinha planta do como que deveria ser os arraiais. Por exemplo, na nossa igreja matriz, aí, Nossa Senhora da Penha, esse largo, né, essa praça em forma de largo, isso já é uma característica da construção de Portugal, que ordenava que os arraiais tivessem esse tipo de arruamento. Então, a nossa cidade primeira não, rua primeira, foi a Rua Direita, que ao longo da história da nossa cidade tomou vários nomes, né? E que hoje eu nem sei que nome que tá, mas ela era antiga Rua Direita. Bom, existe a ideia também, que isso é muito importante ressaltar, que Jaraguá nasceu atrás da serra, num local, né, na fazenda chamada Fazenda São Januário. Eu acredito, segundo as minhas pesquisas, que isso não procede. Por quê? Porque não tem nenhum documento histórico falando isso. Se Jaraguá tivesse nascido primeiramente atrás da serra e mudado para onde ela está situada hoje, isso seria escrito nesse documento solicitado pela rainha Dona Maria I de Portugal. Outra coisa, no Rio Pari, o lugar é bem apropriado para a agricultura, plantação, cultivo. Por isso que surgiu, né, o engenho de São Januário. E esse engenho de São Januário foi uma sesmaria solicitada pelo senhor João Batista da Rocha em 1755. Realmente é um lugar antigo, né? Ninguém pode dizer que não é antigo, é um lugar muito antigo, mas não significa que Jaraguá nasceu ali. O engenho, né, foi para servir os povoadores da cidade do arraial de Jaraguá que estava se formando, né? Porque iria plantar, se não tivesse o arraial já formado, para que ia plantar? Vender para quem? Né? E tem um bando que está escrito lá no livro do História de Goiás, do professor Luiz Palacini e Maria Augusta Santana, tem um bando do rei de Portugal. O que é um bando? Um bando é um decreto do rei de Portugal, datado de 1732, proibindo a construção de engenhos e a plantação de cana-de-açúcar. Por que o rei fez isso? O rei fez isso por causa do exclusivismo aurífero. Só podia explorar o ouro, não podia desvirtuar a mão de obra africana para o plantio de qualquer coisa que fosse, a não ser, né, que plantava muitas vezes mandioca e milho só para os escravos. Então, para que teria essa plantação, sendo que em 1732 o rei de Portugal tinha proibido, né? Então, não tem cabimento isso. Agora, pode falar, é por causa da memória, a memória oral da cidade. Mas a memória oral da cidade tem outra história. A história que Jaraguá, as minas de ouro de Jaraguá foram descobertas em 1732 por Manuel Rodrigues Tomar. Então tem essa. E eu escrevi um artigo, né, que está no livro organizado pela professora Lúcia Gonçalves de Freitas, né, professora da UEG de Jaraguá, explicando tudo isso, que não foi Manuel Rodrigues Tomar. Então fala, não, mas tinha uma memória mais antiga. Mas cadê essa memória escrita? Quem contou essa memória para alguém e esse alguém registrou? Porque a memória é uma fonte histórica utilizada pela história, muito importante, mas ela precisa ser analisada, porque a memória ela pode ser inventada, manipulada,
criada. Então, ela precisa ser bem delimitada e saber quem contou essa história, quando que contou, quem contou para essa pessoa que transmitiu essa memória. Né? Então, não pode ser uma coisa, quando se trabalha com a memória, não pode ser uma coisa difusa. Não, tem que ser uma coisa certinha. Né? Por isso que não é qualquer pessoa que pode escrever a história. Você precisa ser um historiador, sabe por quê? Porque o historiador é que aprende métodos e técnicas do trabalho de pesquisa e organização de toda essa escritura da história. Bom, voltando a Jaraguá. Então, o ouro de Jaraguá, né, foi explorado primeiramente no córrego do Jaraguá, né, devido à ocorrência de ouro no córrego do Jaraguá, nome antigo do arraial. A nossa cidade chamava-se Arraial do Córrego do Jaraguá. Depois, já no século XIX, que ela mudou esse nome simplesmente para Jaraguá. Falando da ocorrência do ouro, né, vamos passar a palavra para o nosso querido amigo Almir Pinto Lopes de Menezes, engenheiro de Minas. Tem muito conhecimento a respeito do ouro da nossa cidade. Almir, fala um pouco para nós a respeito do ouro. Oi, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui e falar sobre um bem mineral tão valioso, né? Tão especial que é o ouro, e de uma cidade tão maravilhosa, tão especial que é Jaraguá. Bem, o ouro, ele surgiu no nosso planeta através da colisão de duas estrelas de prótons, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. O ouro tem, devido às suas características, ele é um metal extremamente usado pela humanidade e é explorado há cerca de 6.000 anos. E até hoje, devido a essas características inigualáveis, a humanidade vive à mercê desse bem mineral. O ouro é o metal mais denso que existe no nosso planeta de forma natural. Ele tem uma densidade 19,3. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente pegar 1 litro de ouro, ele corresponde o peso de 1 litro de ouro corresponde ao peso de 19,3 litros de água a 4 graus Celsius, que é a água mais densa. O ouro apresenta uma dureza na escala Mohs de 2,5% e devido às suas características físicas e químicas, é amplamente usado em joalherias, como laço de valores para países, é usado na indústria tecnológica. Para se ter uma ideia da maleabilidade do ouro e como é fácil o seu manuseio, com apenas 1 grama de ouro puro é possível se fazer um fio com 3 quilômetros de extensão e com um diâmetro de 0,05 milímetros. Ou então, com essa mesma 1 grama de ouro puro, é possível fazer uma lâmina metálica de 70 centímetros por 70 centímetros com 0,05 micrômetros. Então, ele é altamente maleável. Não existe nenhum ácido que corrói o ouro, que danifica as suas características. O ouro ele é amplamente usado na tecnologia eletrônica, em satélites, em computadores, em microscópios eletrônicos, em telescópios eletrônicos, em naves espaciais, de forma que é um metal extremamente cobiçado e importante para a humanidade. O ouro ele ocorre em Jaraguá de 2 formas naturais. Uma é a forma primária, onde ele ocorre na rocha in situ. Essa rocha in situ, basicamente o quartzito do grupo Araxá,
essa rocha ela contém veios de ouro disseminados. Como essa rocha está há mais de 400 milhões de anos expostas a sol, ao aquecimento pelos raios solares, ao resfriamento pelas noites, e como o cristal dessa rocha quartzítica ele se dilata em direções opostas, essa rocha vai fadigando e com isso gera o intemperismo da rocha, ou seja, ela vai esfarelando, ela vai diminuindo de tamanho e com isso ela libera o ouro primário da rocha-mãe. Esse ouro, uma vez liberado, ele é carreado pelas águas das chuvas e é depositado em pontos estratégicos das drenagens naturais, como foi o caso, né, do córrego Jaraguá, onde iniciou toda a exploração de ouro em Jaraguá devido à potencialidade dessa ocorrência. Então, para poder manter essa lavra, essa exploração de ouro, teve que ser criado uma estrutura para apoiar os mineradores, escravos ou não, para a produção do ouro em Jaraguá. E como para produzir esse ouro aluvionar, você movimenta o leito do rio, você faz uma movimentação, você gera com isso, você libera as argilas que estão no leito do rio, fazendo com que o rio fique turvo. E daí o nome mudou de córrego Jaraguá para córrego Vermelho, porque todo rio que você mexe no seu leito, aqui na nossa região, ele libera essa argila de cor avermelhada. É o caso desse Rio Vermelho, do córrego Água Vermelha, que é também de outra fonte produtora de ouro aqui próxima a Jaraguá. Esta ocorrência no córrego Jaraguá é conhecida como a de maior porte que teve na região. Daí eu concordo com a historiadora Dulce Madalena de a origem de Jaraguá ter sido em volta desse córrego, devido à infraestrutura produtora é sempre construída próximo à mina, né, próximo ao local que vai ser explorado. Fora esses usos que já falamos do ouro, né, de joalheria, industriais, como lastro econômico, o ouro também é usado largamente na medicina atual. O ouro coloidal é amplamente usado para tratamento de vários tipos de câncer, é usado também para acelerar o diagnóstico de várias doenças e, como todos sabemos também, em próteses dentárias ou em próteses ósseas, né, do esqueleto humano. Com relação ao ouro no mundo, a produção de ouro no mundo, no ano de 2020, o país que mais produziu ouro foi o gigante vermelho lá, a China, com 380 toneladas ano, seguida da Austrália com 325 toneladas ano, Rússia com 305 toneladas ano, Estados Unidos com 200 toneladas ano, Canadá com 175 toneladas, Gana 142 toneladas, Indonésia 139 toneladas, Peru 128 toneladas, México 111 toneladas, Cazaquistão 107 toneladas, África do Sul 105 toneladas e em 12º lugar no ranking mundial o Brasil com 90 toneladas de ouro. E gostaria de ressaltar que estão sendo abertas várias mineradoras de ouro que devem entrar em operação até 2025, que deve elevar essa produção de ouro brasileira em torno de 120 toneladas ano. Então, basicamente é isso, e lembrando que o ouro é um metal extremamente nobre, né? Que a humanidade fica à mercê de suas características. Muito obrigado.